Olá, queridos, a paz de Jesus e a força do Espírito Santo para nós. Um bom dia para você. Sejam bem-vindos a mais um Minutos com Deus. E dando continuidade ao que a nossa irmã falou ontem, hoje iremos falar sobre o capítulo 9, dos versículos 20 ao 25, que tratam sobre o incesto na família de Noé. Isso mesmo, incesto. Você se recorda, em alguns vídeos atrás, eu mencionei que o livro do Gênesis, o Antigo Testamento, é cheio de simbolismos, de significados. Então, é preciso, antes de ler o Antigo Testamento, buscar o significado, a origem daquela palavra naquele contexto histórico, porque para nós vai ter um significado totalmente diferente. Então, vejamos, começa assim, versículo 20. Noé começou a praticar a agricultura e plantou uma vinha. Bebeu vinho e se embriagou, ficando despido dentro da tenda. Você imagina Noé, aqueles servos de Deus, escolhido por Deus, que tem a sua descendência mais numerosos que as estrelas do céu, do que as areias do mar, não é? Esse mesmo Noé, você imagina ele nessas condições? Pois é. Cã, o antepassado de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam fora. Eu quero que você preste atenção nessa parte. Viu a nudez do pai. Continuando. Sem e Jafé, porém, puseram um manto nos ombros e, caminhando de costas, cobriram a nudez do pai. Outra palavrinha que eu quero que vocês prestem atenção. Cobriram a nudez do pai. Como estavam de costas, não viram a nudez do pai. Despertando da embriaguez, Noé ficou sabendo que fizeram o filho mais novo e disse: Maldito seja Canaã, que se torne o último dos escravos de seus irmãos. Você pode estar se perguntando, mas Carol, por que Noé falou desse jeito com o filho, se o filho só foi lá e cobriu a própria nudez dele, ou seja, o filho foi lá e cobriu a própria nudez do pai? Por que Noé falou dessa forma para o seu filho? Então é aí que nós vamos ver o significado da frase viu a nudez do pai e o significado da frase cobriram a nudez do pai. Então, de acordo com o nosso estudo, a origem da palavra viu a nudez do pai pode significar várias coisas. Uma delas é que ele olhou perversamente sobre o seu pai, ou que ele emasculou seu pai, ou que ele abusou sexualmente do seu pai. Ou seja, uma união homossexual, um incesto homossexual. Mas, nesse caso, viu a nudez do seu pai significa uma expressão idiomática para incesto materno. Peraí, materno? A mãe dele nem tá aqui? Ela está. Viu a nudez do pai significa um incesto materno, ou seja, o nosso estudo vem dizer assim: a nudez de um pai é uma forma indireta de se referir à nudez da sua esposa. E ver a nudez é sinônimo de descobrir a nudez de um parente próximo para se envolver em relações sexuais. Isso mesmo, ou seja, Cã, o filho mais novo de Noé, com a esposa, teve relações sexuais com a própria mãe. E como a situação não tivesse ficado mais grave, ela ainda concebeu um filho dessa união desastrosa. O filho é chamado de Canaã, que é a cidade de Canaã que nós conhecemos, ou seja, se tornou uma cidade que primeiramente é o nome do filho dessa união, mas que recebeu a maldição do pai. E nós podemos ver que o significado da palavra cobriram a nudez significa que Sem e Jafé, os outros dois filhos de Noé, porque eles têm 3, Sem, Jafé e o Cã, ou seja, cobriram a nudez significa que Sem e Jafé cobriram discretamente a nudez da sua mãe nua e violada, ou seja, os dois outros filhos de Noé foram lá e cobriram a mãe que foi violentada
pelo filho mais novo. E você pode estar se perguntando, Carol, por que que o filho mais novo fez isso? O nosso estudo vem dizer o seguinte: Cã recorre ao incesto materno como uma proposta de poder, na esperança de aproveitar as bênçãos maiores destinadas ao primogênito de Noé, Sem. Ou seja, Cã tem essa atitude de ter relações com a própria mãe para se aprimorar das bênçãos que foram destinadas ao outro filho, ao filho Sem. Então, nós podemos ver aqui em Cã uma ambição por querer ter as bênçãos, por querer ter o primeiro lugar. Então, por querer ter o primeiro lugar, ele toma o próprio lugar do pai e tem relações com a própria mãe. Isso tudo por causa de ambição. Então, duas coisas que eu quero que nós possamos refletir neste dia de hoje. A primeira, até que ponto você tem usado da sua ambição para conseguir as coisas? Você ser uma pessoa dedicada, obstinada e ser uma pessoa ambiciosa, até que ponto a sua ambição te leva para a bênção ou para a maldição? Porque nesse caso, levou Cã para a maldição. Então, que você possa pensar que a ambição, ela não é algo ruim em si mesmo. A gente precisa ser ambicioso para algumas coisas. Agora, quando a sua ambição te leva a passar por cima das outras pessoas, isso se torna uma pedra de tropeço para você. Então, reflita até que ponto a sua ambição tem te levado para o céu ou para o inferno. E a segunda coisa, nós podemos perceber que Noé, no versículo 25, diz: maldito seja Canaã, que se torne o último dos escravos de seus irmãos. Nós sabemos aqui agora, nós entendemos o porquê que Noé ficou tão furioso com seu filho mais novo. Mas, trazendo para a nossa realidade, quantos pais hoje proclamam maldições na vida dos filhos sem perceberem? E nós sabemos também que no Antigo Testamento, tanto as bênçãos como as maldições, elas se estendem de geração em geração. Então, quando Noé foi abençoado por Deus, Noé abençoou os filhos e assim os filhos dos filhos são abençoados, Mas, da mesma forma, quando um pai amaldiçoa um filho, essa maldição recai sobre as outras gerações. Então, você que é pai e mãe, você toma cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque às vezes você proclama maldição na vida do seu filho sem perceber. Quer ver um exemplo? Essa daí nunca vai casar. Essa daí nunca vai encontrar alguém. Esse daí não tem jeito mesmo. É o meu único filho que dá desgosto. O outro não. O outro conseguiu um emprego. E esse daí vai ser burro mesmo. Não tem jeito. Olha quantas coisas, eu espero que você, pai e mãe, não tenha dito nunca isso. Mas você já ouviu pais que falam isso? Então, a partir de hoje, você que é pai e mãe, tome cuidado. Você que é pai e mãe, principalmente, tenha a graça de proclamar a bênção na vida dos seus filhos. Então, que você possa tomar cuidado com as suas palavras, que na sua boca possa existir o dom da vida e não o dom da morte. Amém? Um beijo, queridos irmãos. Eu espero que esse vídeo de hoje possa servir de reflexão para todos vocês e para mim também, porque o meu ouvido é o primeiro que escuta. Amém? Um beijo e até a próxima.